tamanhoso mete medo no medroso. Mete o quê? O Gru é um gato. Agora imagina essa mesma situação em um trabalho de conclusão. Vocês vão pegar um artigo para ler e esse artigo citou uma outra pessoa, um outro autor. Vocês vão interpretar esta informação deste artigo que vocês estão lendo baseado na interpretação de outra pessoa. Agora já imaginaram o tipo de lambança que pode acontecer com o trabalho de vocês? Olá, para ti que é novo no canal, meu nome é Ricardo Pedroso Saldanha, sou professor universitário, formado em Educação Física, tenho mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano e hoje eu estou aqui para dizer tudo o que tu precisa saber sobre os cuidados relacionados às citações dos trabalhos acadêmicos. Mas se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve, deixa um like, comenta, compartilha entre os amigos e colegas, isso é muito importante para nós. Esse exemplo que nós vimos no início desse vídeo é muito comum dos trabalhos de conclusão. O aluno de graduação é iniciante nesse processo. Ele está em iniciação científica e precisa de um auxílio principalmente do orientador ou orientadora. Então, escrever um texto, um parágrafo, uma frase com outras palavras, mas mantendo a ideia original do autor, nós chamamos de paráfrase. E esse tipo de texto, parágrafo ou frase que eu comentei, deve ser feito em um trabalho acadêmico. Mas vocês devem ter cuidado para não extrapolar, ou seja, dizer algo que não estava no texto original, ou ainda subtrair alguma ideia do texto, alguma ideia do autor, provocando mudança de sentido, muito menos contradição, ou seja, escolher palavras erradas para traduzir algum tipo de informação de algum autor. Por exemplo, o uso das expressões de encontro ou ao encontro podem causar muitas confusões na leitura e interpretação da ideia daquele autor. Vamos supor que o trabalho de conclusão de vocês tenha dado um resultado X. E vocês encontraram na literatura um artigo que tenha um resultado muito similar ao resultado que vocês obtiveram no trabalho. Na hora de traduzir esta informação para o texto do trabalho de vocês, provavelmente na discussão dos resultados, vocês vão dizer que o resultado do artigo vai ao encontro do resultado que vocês obtiveram. Agora, se vocês utilizarem a expressão vai de encontro, vai indicar discordância com o resultado que vocês encontraram. Ou seja, vocês escolheram de forma errada as palavras para traduzir a informação. Normalmente, um trabalho acadêmico deve ser produzido a partir de uma informação ou de algum conhecimento que já foi produzido. Normalmente, principalmente quando me refiro a trabalhos de conclusão de graduação. Isso é muito importante porque facilita o processo de construção do estado da arte do trabalho, do referencial teórico que vai servir como base para analisar os resultados encontrados. Se estou na graduação e escolho um tema que não tem literatura sobre aquele assunto, eu vou ter muita dificuldade para criar e escrever o estado da arte. Seguindo nessa linha, quanto maior o número de referências utilizadas em um trabalho, melhor será a impressão. Isso significa que o pesquisador se dedicou horas e horas de leituras e estudos sobre aquele tema. E todas essas fontes relacionadas ao tema de pesquisa do trabalho devem aparecer no texto, principalmente a cada afirmação escrita no trabalho. Por exemplo, a percepção de competência relacionada a um determinado esporte tem relação significativa com a motivação intrínseca. Espera aí, é uma afirmação. Quem disse isso? Eu preciso dizer no texto que autor ou quais autores dizem e afirmam esta constatação. Existem diversas formas de citar
autores no corpo do texto. No Brasil nós temos as normas da ABNT. Essas normas estabelecem parâmetros de como citar fontes no corpo do trabalho. Entendam que as citações servem para aprofundar a ideia do autor do trabalho, referendar sua argumentação e dar consistência teórica. Se eu não citar a fonte, se eu não citar de onde eu estou retirando aquela afirmação, aquela constatação, isso pode caracterizar plágio. Fique atento a algumas dicas que eu vou dar para vocês agora. Primeiro, não utilize trechos longos de citações. Me refiro a citações diretas. Segundo, caso resolvam utilizar alguma citação direta, gastem esse cartucho que vocês têm com autores de peso, com autores referência para o tema que vocês estão estudando ou escrevendo. Pega mal se o autor tem várias citações diretas no seu trabalho. Pega muito mal. Dá a impressão que o autor tem preguiça de escrever. Porque a citação direta nada mais é que copiar exatamente como está escrito no texto que vocês estão lendo e colar no trabalho de vocês, citando autor, a data, o ano no caso, e a página. Toda citação, direta ou indireta, deve vir acompanhada da sua fonte. Mas aqui no canal teremos um outro vídeo explicando exemplos de citações, formas de usar citações diretas e indiretas. Mas isso em outro vídeo. Quarta dica: se for utilizar uma citação de um trabalho em outra língua e vocês têm interesse de usar uma citação direta, vocês deverão copiar e colar no trabalho de vocês este trecho que interessa na língua que está escrito o trabalho. Ou seja, se eu estou lendo um trabalho que está em inglês e aquela frase me interessa e eu quero fazer uma referência, uma citação direta, eu vou copiar aquela frase em inglês, eu vou copiar aquela frase em inglês e vou colar no meu trabalho em inglês, porque é uma citação direta. Caso eu faça uma tradução deste trecho, esta citação passa a ser uma citação indireta, porque eu interpretei aquela frase, eu fiz uma adaptação cultural daquele trecho e não é mais considerado uma citação direta. Quinta dica: toda a citação utilizada no corpo do trabalho deverá constar no final do trabalho, no item referências. Se é um artigo de revista, tem uma norma específica para a construção de referências para a revista. Se é um livro, existe uma norma específica para escrever a referência. Se é um capítulo de livro, existe uma norma específica da ABNT para descrever essa referência. Se é um site, seja o que for, toda citação utilizada no corpo do trabalho deve constar a referência ao final deste trabalho. Então, resumindo, a citação deve servir para respaldar a ideia do autor. Se usarem de forma indiscriminada, principalmente a citação direta, o trabalho de vocês vai parecer uma coxa de retalho. Ou seja, os parágrafos não terão conexão entre eles. E a gente sabe que a construção dos parágrafos devem ter conexão entre eles para não dar essa aparência de um texto com características de coxa de retalhos. Digamos que eu tenha em uma página 4 parágrafos e o terceiro parágrafo eu resolva retirar e faço a leitura de novo. Não vai fazer diferença, porque aquele terceiro parágrafo não tem conexão nenhuma com o segundo e nem com o quarto parágrafo. Eu preciso fazer com que eles tenham conexão entre eles. Então, as citações precisam ser principalmente contextualizadas com o tema do teu trabalho, mantendo a ideia original do texto que vocês leram. Não é uma tarefa fácil, eu sei, mas vocês poderão melhorar isso treinando, escrevendo, lendo, estudando. Então, as citações são recursos para construir, referendar e endossar seus argumentos. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta, compartilha entre teus amigos e colegas. Isso é muito importante para o nosso canal.